Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Ismael e nesse ano eu vou ensinar a vocês 3 disciplinas, que é Geografia, Religião e Artes. Nesse bloco 2 de atividades, na disciplina de Geografia, vamos trabalhar o tema aspectos demográficos. O que são aspectos demográficos? É o estudo sobre população. No caso, nosso estudo vai ser sobre a população mundial. Então, vamos ver aqui alguns conceitos e ideias sobre como se distribui a população do nosso planeta. Então, vamos aqui trabalhar parte do bloco de vocês de atividade e nas aulas seguintes a gente vai dar continuidade. Então, vamos falar aqui sobre a população mundial. O que é população, pessoal? População é o conjunto de indivíduos que habitam um determinado local. É o conjunto de indivíduos que habitam um local. Esse local pode ser uma região, um país ou até o mundo todo. Quando falamos, por exemplo, população, pode ser qualquer local, pode ser população do Nordeste, que é uma região. Pode ser população do Brasil, que é um país, ou pode ser a população mundial mesmo. Ou, por exemplo, a população do município de Viçosa. Então, é o conjunto de indivíduos que habitam um determinado local. Esse local pode ser um bairro, uma cidade, um município, uma região, um país ou até mesmo o nosso planeta por inteiro. Então, é o conjunto de indivíduos que habitam um local. Isso é população. Então não tem dificuldade de você saber o que é população. Então, como nós estamos falando de população mundial, a população do nosso planeta, ela possui algumas características como diversidade e distribuição desigual pela superfície terrestre. Por que diversidade? Porque nós temos uma quantidade muito grande de etnias espalhadas pelo mundo, pessoas com diferentes tipos físicos, de constituição física, e também com culturas, com religiões, com línguas, com idiomas diversos. Então há uma diversidade de população no nosso mundo. E também uma outra característica é que a população do nosso planeta ela é distribuída de forma desigual pela superfície da Terra. Porque nós podemos ver nesse mapa de densidade demográfica, que é a densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, como é que a gente vai ver esse mapa? Esse mapa, a população que está acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, é essa cor mais escura. Aí, a gente vai diminuindo, ó. Então, nessa segunda cor, nós temos a população entre 100 e 99 habitantes por quilômetro quadrado. Aliás, a primeira é acima de 1000, viu? Então, população acima de 1000 habitantes por quilômetro quadrado, essa é a cor mais escura. Aí a segunda faixa, de 100 a 999 habitantes por quilômetro quadrado. Aí temos essa terceira, e assim vai até chegar no branco. Então, do mais escuro para o mais claro, do mais claro, do branco até o mais escuro, significa que quanto mais escuro, mais denso, maior densidade demográfica e maior povoamento daquele lugar. Então temos alguns locais do mundo que tem muita gente, muito bem habitado, e outros que não tem, são vazios populacionais. Então, em grandes áreas urbanas do planeta, em grandes áreas industriais, a população ela vai estar presente em grande quantidade, ela estava bem povoada, que são essas áreas mais escuras. Enquanto em áreas onde tem florestas, geleiras, montanhas e desertos, o que é que vai acontecer? Vamos ter grandes vazios populacionais, porque as condições ambientais desses lugares não são bons, não são propícios para que as pessoas habitem esses locais. Por isso, eles estão mais claros. Então, são áreas de montanha, área de deserto, de geleira, ou então de floresta. No caso do nosso próprio Brasil, a gente percebe que mais para o lado da Amazônia é o lado menos habitado. Então, essa é a distribuição da população pelo mundo. Você percebe uma grande desigualdade.
áreas com muita gente bem concentrada e outras áreas com vazios populacionais. Então, as principais características da população mundial são a diversidade de culturas, diversidade de idiomas, de religiões, de tipos físicos, e também a distribuição desigual, que é alguns lugares com muita gente e outros lugares com pouca gente. Então é isso. Assim, uma outra característica da população mundial que a gente pode ver é que a maior parte das pessoas do nosso planeta, elas vivem nas cidades. Então as cidades são verdadeiros formigueiros humanos, são áreas que atraem uma grande quantidade de pessoas, exatamente porque as pessoas vão para a cidade, porque elas vão em busca de condições de vida melhores, ter um emprego, ter acesso à saúde, à educação, aos serviços que a cidade oferece, moradia, e isso acaba atraindo muita gente para morar nas cidades. Então a maior parte da população mundial, ela acaba vivendo nas cidades. Então o mundo, ele possui muitas cidades, algumas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, por exemplo, Tóquio, Cidade do México, São Paulo, Londres, Nova Delhi, Mumbai. Então só algumas dessas cidades aí, essas são algumas das cidades que possuem mais de 10 milhões de pessoas. Então só São Paulo possui 18 milhões de pessoas. Ela apresenta uma população muito grande, que é a maior cidade do nosso país, do Brasil. Então as cidades oferecem algumas situações que acabam atraindo as pessoas, como eu citei, a moradia, o emprego e todo o serviço. Mas também há algumas pessoas, alguns países em que a população, em sua maioria, continua sendo rural. Geralmente esses países em que a maior parte da população é rural, ela apresenta baixos índices econômicos e principalmente sociais. O que isso quer dizer? Baixos índices econômicos quer dizer que o PIB, a economia desses países não é muito boa e que ele tem indicadores sociais baixos, ou seja, que é indicadores sociais baixos, concentração de renda, alto grau de analfabetismo, alto grau de mortalidade infantil. As condições de saúde desses locais são ruins, saneamento básico, questão da fome, da pobreza, da água encanada, enfim, as condições de vida desses locais não são muito boas, e são exatamente na maioria desses países a população as pessoas vivem na zona rural. Então, principalmente em grande parte da África, na parte subsaariana da África e no Sudeste Asiático, ainda há muitos países em que a maior parte da população vive a maioria rural, mas no mundo todo a maior parte da população, se considerando o mundo, ela vive nas cidades, exatamente porque as cidades oferecem aquelas coisas que eu acabei de falar para vocês, aquelas situações que acabam atraindo as pessoas. Tá certo? Agora a gente vai ver como foi a evolução do crescimento da população do nosso mundo ao longo do tempo. Se a gente for pensar que lá no começo do século XIX, ou seja, no começo, lá em 1810, 1820, o número de habitantes do planeta ele era de 1 bilhão de pessoas, ou seja, lá no começo do século XIX, lá para 1810, 1820. Aí o que acontece? 100 anos depois, já em 1920, ou seja, lá no século XX, a população mundial ela aumentou 1 bilhão de pessoas, ela dobrou em 100 anos. No começo do século XIX era 1 bilhão, já no começo do século XX era 2 bilhões, quer dizer que ela dobrou. Por que a população mundial nessa época ela dobrou de tamanho? Por alguns motivos. Melhoria do padrão de vida das pessoas, as pessoas passaram a ter mais emprego, mais renda. Houve também melhorias na medicina. O que acontece? Vacina, remédio, tratamento, atendimento médico. E também urbanização. As pessoas, muitas saíram da zona rural, onde elas trabalhavam em condições precárias,
para ir morar nas cidades. Então tudo isso melhorou a qualidade de vida das pessoas, diminuiu a mortalidade infantil e as pessoas passaram a viver mais anos, maior expectativa de vida. Com isso a população cresceu, ela saiu em 100 anos saiu de 1 bilhão para 2 bilhões. Só que entre 1920 e 1950, o mundo passou por duas grandes guerras. Aí houve uma diminuição do crescimento da população mundial. Mas depois que as guerras terminaram, a população voltou a crescer no mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, aí a população voltou a crescer no mundo. E hoje, já na segunda década, agora que nós estamos, do século 21, nós, cerca de 70 anos após a Segunda Guerra, a população mundial atualmente é de 7 bilhões de pessoas. Lembrando que esses dados aqui são de 2017, que estão no livro de vocês. Então, ela é 7 bilhões de pessoas atualmente, superior a 7 bilhões de pessoas. Eu fui fazer uma pesquisa na internet para saber em 2020, que foi o ano que acabou de terminar, e nós estamos em 2021, quanto é que a população mundial? Então, é cerca de 7,8 bilhões de habitantes. Então, realmente ela é um pouco superior a 7 bilhões. E algumas estimativas, algumas previsões, elas para daqui a 20 anos, em 2044, a população mundial ela vai chegar a 9 bilhões de pessoas. Ela vai sair dos atuais 7,8 para chegar até os 9 bilhões de habitantes no mundo em 2044. Mas atualmente ela é um pouco superior a 7 bilhões, ou seja, 7,8 bilhões de habitantes. Quando chegar em 2044, a população vai se estabilizar. Que isso quer dizer? Que ela vai equilibrar, o ritmo de crescimento dela vai diminuir. Quando ela chegar em 9 bilhões, ela vai crescer muito pouco, ela não vai continuar crescendo nesse ritmo rápido que ela ainda está. Ela vai diminuir esse ritmo, ela vai se estabilizar em 2044, quando chegar em 9 bilhões de pessoas. Aqui nessa tabela, pessoal, essa tabela é de 2017. Nessa tabela, que foi feita há cerca de 3 anos atrás, ela estava contando os países mais populosos do mundo, ou seja, aqueles países de maior população no mundo em 2017. E essa contagem ela era feita em milhões, em bilhões, tá entendendo? Então o que acontece? A China é o país, ainda é o país de maior população do mundo. Em 2017 ela possuía 1 bilhão 379 milhões de habitantes. 1 bilhão 379 milhões 1 bilhão 379 milhões de habitantes. A Índia, aliás, vem em segundo lugar com 1 bilhão 281 milhões de habitantes. Estados Unidos, 326 milhões de habitantes. Indonésia em quarto com 260 milhões de habitantes. E em quinto, o nosso país. O nosso país é a quinta maior população do mundo. Em 2017 possuía 207 milhões de pessoas. Mas eu fui fazer uma pesquisa e agora no ano de 2020, que foi esse ano que terminou, o Brasil possui cerca de 211 milhões de pessoas. Houve um pequeno crescimento nos últimos 4 anos, que aqui estava 207 milhões. O Paquistão é o sexto, com 204 milhões. A Nigéria é o país da África com maior quantidade de habitantes, que é 190 milhões de pessoas, de habitantes. Bangladesh fica ali no continente asiático. Então, Bangladesh, 157 milhões de pessoas. A Rússia, que é o país de maior território do mundo, apresentava a população em 2017 de 142 milhões de habitantes. E em décimo, o Japão,
com 126 milhões de habitantes. Então esses eram os 10 países de maior população do mundo em 2017, sendo o Brasil o quinto colocado. Tá certo? Então esse assunto aqui foi a primeira parte do bloco de você de atividade. Tudo isso que eu comentei está na prova de vocês. Tá certo? Então agora a gente vai comentar aqui as questões que são referentes a esse assunto que a gente acabou de comentar aqui. Tá certo? Então na primeira questão de vocês do bloco, ele pergunta o seguinte: como é chamado o conjunto de indivíduos que habitam determinado local, região, país ou mundo? Como é que é chamado o conjunto de indivíduos que habitam determinado local? E aí, pessoal, é uma comunidade? É uma associação? É a população ou é o distrito? Então, como é chamado o conjunto de indivíduos que habitam determinado local? Comunidade, associação, população ou distrito. A segunda questão da atividade de vocês, ela diz assim: atualmente a maior parte da população do mundo vive em quais locais? Em quais locais a maior parte da população do mundo vive, do nosso planeta? É nas cavernas, nas cidades, nos campos agrícolas ou nas áreas montanhosas? E aí, que a gente fala nessa aula aqui, vocês prestaram atenção no que foi falado? Atualmente, a maior parte da população mundial vive nas cavernas, cidades, campos agrícolas ou áreas montanhosas. Isso aqui está muito fácil. Eu até citei os locais aí que tem mais de 10 milhões de pessoas. Terceira questão. Atualmente, a população mundial possui aproximadamente quantos bilhões de habitantes? Não estamos falando de passado nem de futuro, estamos falando do presente. Atualmente, aproximadamente quantos bilhões de pessoas que está a população mundial? A população mundial atualmente ela contém quantos bilhões de habitantes? Letra A, 2 bilhões. Letra B, 5 bilhões. Letra C, 9 bilhões. E letra D, 7 bilhões. Lembrando que a pergunta está bem clara. Atualmente, qual é o tamanho da população mundial aproximadamente? 2 bilhões, 5 bilhões, 9 bilhões ou 7 bilhões de habitantes. Então essa é a nossa terceira questão. A quarta questão de vocês, o que a gente falou por último aqui nessa videoaula. Observe a tabela dos países com maior população do planeta. Tá certo, eu mostrei aí a tabela. Quais os 2 países mais populosos do mundo? Ou seja, quais são os 2 países com mais população do mundo? Letra A, China e Índia. Estados Unidos e Indonésia. Brasil e Paquistão. Nigéria